Sejam todos muito bem-vindos ao Glam Talks. Hoje se inicia uma jornada de muita conversa, muito networking e muito papo de futuro com quem vive, faz negócio e empreende. E hoje eu não poderia começar de um jeito diferente convidando o meu sócio, o meu parceiro, o cara que deu a oportunidade de fazer tudo isso aqui se tornar real. Tom Dimas, seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer iniciar essa jornada, mais uma com você, que compartilha de tanta visão positiva, de tanta coisa boa. E eu queria muito começar essa jornada com você aqui, então seja muito bem-vindo. E se apresenta aí pra galera, Tom. O que você faz? Massa. É uma honra muito grande estar aqui, Gi. Eu sinto honrado, né? E a honra maior é poder transformar a vida das pessoas através dos conhecimentos que a gente tem ao longo dessa jornada que a gente tem aqui, né? Então você pode contar comigo. Eu sou o Tom Dimas Torres, hoje eu tenho 27 anos de idade, sou casado com a mulher da minha vida, Natália Leonetti, Natália Torres. Sou especialista em negócios digitais, tenho alguns negócios voltados na área da tecnologia e também na área educacional. E o objetivo é ajudar pessoas a enriquecerem através da internet e facilitar suas vidas através das nossas soluções. Maravilha, Tom. E para a gente poder começar essa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera em relação à sua história, como que tudo isso começou. Eu sei que você é um cara que veio de baixo, lá do interior do Goiás, e transformou não somente a sua vida, como a vida de toda a sua família, mas como que começou essa jornada no digital e como que você veio parar nesse mundo aqui das vendas online? O digital começou na minha vida, Gi. Foi em 2019, quando a minha esposa estava desempregada e eu me via numa situação bem delicada financeiramente, porque chega uma situação na nossa vida que são tantas contas e são tanta pressão que você acaba optando por fazer coisas que coloquem mais dinheiro dentro de casa, né? Eu sempre tive a pressão de ser um homem provedor. Então eu estava vendo que não estava sobrando dinheiro, a gente não estava conseguindo fazer uma compra decente. A Natália, ela já não me pedia mais as coisas por causa que ela sabia que não tinha como eu dar. Então eu conheci o digital em 2019 na procura de fazer uma renda extra. Então eu queria ali fazer uma renda extra para ao menos sobrar algo no final do mês para a gente conseguir construir um futuro melhor para nossa família. E hoje eu cheguei onde eu estou através dessa iniciativa. Entendi. E você começou lá atrás como afiliado? Como é que foi isso? Você comprou um curso? Como é que foi essa Foi. jornada? Cara, é engraçado porque antes mesmo de começar no digital, eu cheguei para um colega meu, ele me atraiu por um gatilho de curiosidade, né? Eu caí no gatilho de curiosidade dele. Ele postou nos status de WhatsApp um print de uma comissão que ele tinha feito. Ele ganhou R$ 116 na Hotmart. E eu mandei mensagem para ele falando mais ou menos assim: é, como é que funciona esse negócio aí? Né? Ele virou, cara, por incrível que pareça, ele virou para mim e falou: eu não vou te falar porque se eu te falar você vai ficar rico. Como você fala um trem desse para mim, né? Por que ele falou isso? Porque ele sabia que eu era desenrolado. Ou seja, eu era sempre um farejador de oportunidades. Aí ele falou assim, eu fiquei meio puto, né? Aí eu nem me interessei. Só que ficou aquele nome Hotmart na minha cabeça. Eu fui pesquisar no YouTube, fui pesquisar no Google, e daí ali eu me lembro que eu comprei um curso de afiliados na época, e eu então iniciei como afiliado em 2019 ali, fazendo as minhas primeiras vendas. Minha primeira venda foi de uma forma muito bem interessante, né? Eu fiz R$ 12 de comissão, vendendo um produto de como pegar mestre no Free Fire. Você vê como é que é as coisas, né? E você jogava Free Fire ou não? Nunca joguei Free Fire. Eu Nunca baixei também nem esse sei pra jogo. onde que vai. Nunca joguei. Também nem sei pra onde que vai. E aí você começou, vendeu esse produto aí. Qual foi a estratégia que você usou nessa época? Cara, a estratégia. Olha, é engraçado porque assim, ó. A estratégia que eu utilizei para poder fazer a minha primeira venda na internet não foi a estratégia que eu aprendi no curso que eu comprei. Eu liguei algumas questões lógicas, né?
Por que eu peguei o e-book de como pegar mestre no Free Fire? Eu fui lá e me afiliei a ele. Porque eu pensei na seguinte forma: qual é o tema que está tendo muita procura nesse momento que eu estou? E eu vi ali que era o tema de Free Fire. Ou seja, eu falei, então eu preciso ter um produto que resolva o problema dessas pessoas que jogam Free Fire. Qual é o problema que geralmente os iniciantes têm? Pegar o bendito mestre. Eu falei, cara, eu pesquisei antes, né? Eu fui entender como funciona. Aí eu peguei esse produto. Aí, quando eu já estava com o meu produto, eu tinha algo para vender. Só que eu não tinha o quê? O mecanismo de venda. Aí eu pensei como se fosse um shopping. Onde as pessoas estão, basicamente, onde geralmente saem as vendas. E eu fiquei analisando a internet como um todo. Eu tinha uma rede de contato muito pequena. Eu não tinha um Instagram bombado. Era lá o profile. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Tem quem fale sobre Free Fire. E quem fala sobre Free Fire em 2019 eram os influenciadores. Eu fechei a parceria com o influenciador. Eu me recordo que eu paguei foi R$ 100, eu tirei do Links. E ali eu paguei para o influenciador e ele passei um script lá para ele, qualquer jeito mesmo. E ele colocou o link e ali saiu a minha primeira venda. Foi, com o influenciador. E engraçado que eu fiz a minha primeira venda e eu fiquei no prejuízo, mas eu esqueci que eu estava no prejuízo porque eu fiz a minha primeira venda e a primeira venda foi a chave para poder mostrar que aquilo realmente funcionava. E quando eu comecei como afiliada também lá atrás, e para quem não sabe, pessoal, o Tom, ele foi um dos caras que eu comprei o primeiro curso lá atrás, e eu sou muito grata por isso, porque me abriu a oportunidade. Eu comecei como afiliada lá atrás, e eu lembro que foi através do conhecimento do Tom que eu tive essa oportunidade, bem na época da pandemia ali, que foi, eu acho que, um dos auges desse primeiro pico ali da internet, da época do afiliado. Então, hoje eu tô aqui sentada com ele de frente, fazendo esse podcast, fazendo essa troca aqui e tendo uma parceria de negócio, sendo sócio aqui do estúdio e através de uma decisão de uma oportunidade mesmo de levar essa coisa para frente a sério, né? As vendas online. Então, isso é um ponto em comum na nossa história também. Mas eu vejo que não somente quando você faz a primeira venda, mas quando você faz o primeiro saque, Cara, é loucura, loucura. Como é que foi para você quando você fez seu primeiro saque na Hotmart, Tom? o primeiro saque que eu fiz na internet, quando o dinheiro caiu na minha conta, ali eu falei, eu nunca vou fazer uma faculdade na vida. Porque eu comecei a ligar os pontinhos, eu falei, irmão, eu vendi um produto que não era meu. Eu não investi para poder vender esse produto. Cara, se eu botar energia nisso daqui, eu vou ficar rico. Não existe outro caminho. Eu vou ficar rico com isso daqui. Isso eu só precisei sacar, acho que foi uns R$ 230 na minha conta. Nossa, cara. A minha primeira venda foi R$ 12 e o meu primeiro saque foi 230. Quando caiu na minha conta, Que você viu a cor do dinheiro, eu falei eu assim, falei, meu nossa. amigo, acabou. É isso aqui. Porque até então, quando você recebe as notificações de venda, você ainda fica aquele negócio. É, "Será que fica esse aquela Pra pulguinha quem atrás não da orelha, conhece, né? cara, será que esse dinheiro vai cair na conta mesmo? Tipo, ah, beleza, esse número é bonito, mas na conta é outra coisa. Exatamente. Quando eu solicitei o saque, caiu no final do dia, eu falei, irmão, É o real. trem funciona. É real. Meu Deus. E é uma sensação maluca, né, cara? É uma sensação maluca. É engraçado porque eu sinto saudade dessa sensação da novidade. A gente que já fatura alguns milhões com a internet, quase todo mundo sente saudade daquela euforia do começo. A euforia da primeira venda. A euforia do primeiro venda, do primeiro saque. Cara, isso é incrível. É tanto que, para quem está começando, quando você fizer a sua primeira venda, os seus primeiros R$ 1.000, o seu primeiro saque, comemore, porque você vai perder isso. Vai chegar um dia que você vai estar sacando R$ 1.000.000 e vai falar assim, ó, é 1 milhão. Como já aconteceu. O primeiro milhão faturado, eu chorei de emoção. Os outros eu tava, mais 1 milhão. E como é importante a gente reconhecer cada etapa e cada conquista que a gente tem durante o processo, né, Tom? Sim. Pra gente poder nunca se esquecer de onde a gente veio, o que a gente fez, a nossa história. E falando em história, eu queria entender, cara, beleza, primeira venda R$ 12, primeiro saque R$ 230, mas como foi a virada para você construir o império que você tem hoje? Como que foi essa jornada? Em que momento você
decidiu, você teve a visão de que você ser a ponta da educação, ser de fato o rosto educador ali, era o que ia te levar para frente? Como é que foi isso? Olha, a engrenagem principal que me girou para chegar onde eu estou hoje, primeiro de tudo foi entender que sozinho eu não consigo chegar a lugar algum. Consequentemente, sozinho, eu vou chegar a algum lugar sim, né? Mas eu não vou conseguir ter uma expansão, né? É claro que hoje em dia, com o advento da tecnologia, com a inteligência artificial, você sozinho você consegue criar negócios multimilionários. Isso é inevitável, né? Mas lá em 2019, com o conhecimento que eu tinha para 2020 ali, o elemento principal que fez com que essa chama queimasse em mim foi entender que eu preciso de pessoas que queiram transformar pessoas, né? Então, um ponto importante. Eu tinha a metodologia de ensino. Essa metodologia de ensino ela gerava resultados. As pessoas que tinham resultados, eu trazia elas para perto. E essas pessoas de perto, elas davam suporte e ajudavam outras pessoas que estavam começando. E, consequentemente, isso foi crescendo, eu fui criando uma estrutura e, com base no crescimento do negócio, a gente vai errando e vai acertando e é ali que você vai tendo visão de negócio. Porque eu digo que eu não comecei no digital tendo visão de negócio. Eu fui ter visão de negócio quando eu quebrei. Posso dizer que eu tive um período bem turbulento, né, a respeito de resultados. Ali eu entendi que um empresário sem a visão de negócio como um todo, ele está brincando de ser empresário. Então, ter a visão de negócio é você analisar como o seu mercado ele vai se comportar daqui 1, 2, 3 anos, quais são as portas de oportunidades que você tem hoje, as ferramentas que você tem hoje e quais você vai precisar para chegar em um próximo nível, as pessoas certas para esse próximo nível. Então, esses são elementos, né, que eu percebi ao longo dessa jornada. E para isso eu bati muita cabeça também, né? Na verdade, eu bato a cabeça até hoje. Eu digo que eu sou um eterno aprendiz. Eu fico aprendendo, só que o empresário ele aprende principalmente lidando com pessoas, né? Quando a gente compra tempo, quando a gente confia na pessoa, quando a gente dá oportunidade, a gente vai aprendendo com pessoas e vai criando ali o nosso catálogo de experiências, né, na vida. É o que torna quem a gente é hoje. Com certeza. E falando em aprendizados, eu prefiro usar essa palavra do que erros, né? Porque eu Aham, acho que tudo aquilo que a gente falha gera um aprendizado para a gente. sim, Mas falando em aprendizados, Tom, eu queria entender de você. Eu sei que você hoje, cara, é um mega empresário, tem várias empresas, enfim. Mas dentre os aprendizados de todos que você já passou enquanto empresário, qual foi o principal que você falhou em algum momento e colheu um aprendizado em relação a pessoas, em relação a negócio, que te fez ir para um próximo nível? o maior aprendizado que eu tive foi a capacidade de observar que eu já entendia por completo do meu mercado. E eu quebrei a cara. Consequentemente, aprendi que eu não tenho conhecimento 100% do meu mercado. E, através disso, eu entendi que a humildade é algo que é uma das joias mais preciosas que o empresário precisa ter para crescer. Precisa ter a humildade para poder sentar, para poder aprender. Então, quando você é pobre, lascado, e você enriquece de certa forma rápida, você tem muito dinheiro na sua conta, dentro da sua visão de mundo, você se acha um super-herói. Então, muitas vezes eu me achava um super-herói. E eu deixei de ouvir pessoas muito importantes, eu ignorei opiniões e conselhos valiosos e, consequentemente, isso me custou muito caro. Então, hoje eu percebo que o maior aprendizado que eu tive foi a questão de ser humilde. Ser humilde.
ser humilde não tem nada a ver em você somente abaixar a cabeça para situações, não. Você ter sabedoria de se você se comportar, em quem você escuta, a quem você dá o palco. Isso são elementos importantes na jornada. Então, esse foi o aprendizado que eu tive durante essa jornada. Seja mais humilde. Né? Para Você não poder sabe ouvir as de tudo. Isso, pessoas. você não sabe de tudo. Senta, escuta. Né? Escute mais do que fale, observe mais do que você abre a boca e fala qualquer coisa. Eu digo que o peixe ele morre pela boca, o ser humano também, né? A diferença é que não é que a gente vai comer alguma coisa, mas a gente vai falar alguma coisa que pode acabar com a nossa vida. E as palavras, elas, eu acho que é até interessante uma coisa que você fala, que as palavras têm poder, né? Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Eu me lembro muito bem de um vídeo que você fala exatamente sobre isso, e eu vejo que tanto dentro da sua casa quanto dentro dos seus negócios, você usa muito os conhecimentos divinos para poder levar mais para frente ainda mais prosperidade para todas as pessoas que estão à sua volta. E eu queria entender um pouquinho mais em relação a isso, Tom, em relação principalmente a essa visão de abençoar e amaldiçoar. Acho que amaldiçoar a gente não usa esse termo, né? A gente não faz parte da nossa cultura, mas principalmente sobre abençoar as conquistas dos outros e como isso te levou a chegar nesses lugares que você tem frequentado. Eu sei que hoje você anda com empresários gigantes aí, você tem um network, uma rede muito forte, principalmente por essa postura de estar sempre abençoando as conquistas dos outros e levando isso para frente. Como que é isso para você? Essa postura que eu tenho de sempre abençoar outras pessoas, não somente com a voz, eu digo, tem a frase, né? Não é a frase, a Bíblia mesmo diz que a boca ela tem poder para poder abençoar e amaldiçoar sobre a vida e sobre a morte. Só que além disso, né, eu me sinto um cara muito abençoado, porque não adianta nada eu chegar e abençoar você falando, olha, Gi, eu abençoo os seus negócios se eu não sou o portador dessa preciosidade. Então eu me sinto muito abençoado, eu me sinto uma pessoa agraciada por Deus. Então, primeiro eu cuido de mim, cuido da minha mente, para depois eu transferir isso para uma outra pessoa. É quando parte o transbordo, né? E isso é impactante por quê? Porque pessoas de alto padrão, de alto nível, eles têm essa percepção. Energeticamente falando, eles chegam perto de pessoas, identificam se essa pessoa tem uma energia boa ou ruim. Então, quando você tem um networking robusto, você percebe-se que a grande maioria dos empresários também tem aqueles mesmos princípios que o seu. Né? Porque se não tiver os mesmos princípios que o seu, não tem um porquê dele estar junto com você. Né? E eu busco sempre trazer essa espiritualidade para a minha vida porque é o equilíbrio que me faz ficar de pé. Entendeu? Não tem como eu falar de negócios, não tem como eu falar de educação, não tem como eu falar de enriquecimento e não falar das questões espirituais, das questões que regem a nossa vida num ponto de vista que o ser humano não consegue enxergar. É isso. E eu vejo que uma coisa que eu acho muito interessante no seu trabalho também, Tom, é que por mais que grande parte do mercado está olhando muito para querer gerar transformação e falar de crescimento, de negócio e focar muito nesse lugar de ajudar quem já está no jogo, você tem uma visão diferente. Você quer ajudar quem está começando, quem quer começar a construir a sua renda extra. E isso muda totalmente o jogo porque, às vezes, não é sobre resultados gigantescos, milionários, mas é sobre 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais que você coloca a mais dentro de uma família que muda o jogo daquela família e muda toda a história dela dali para frente. A gente recebeu aqui recentemente a Poliana, né, que está transformando, teve seus primeiros 10.000 reais. E eu queria entender, Tom, por que você tomou essa decisão de ajudar quem realmente está no começo da jornada no digital a construir a sua primeira renda extra e depois pensar num próximo passo de crescimento? Essa decisão de trabalhar com um público topo de funil, que não tem tanto conhecimento sobre o marketing digital, não tem tanto conhecimento a respeito sobre o mundo dos negócios online, foi justamente porque
Primeiro, existe um interesse financeiro. Não é só sobre transformar vidas de pessoas de qualquer jeito. Não, existe um interesse financeiro da parte da minha empresa que, basicamente, ela abraça essa causa. Não vou ser hipócrita. Tá? Então, nós vendemos uma solução. Outra coisa que é importante também. Trabalhar com esse público remete muito o que o Tom Dimas queria muito em 2019. E por mais que hoje em dia, mesmo nós estamos no ano vigente, existem pessoas ainda que precisam dessa mesma oportunidade. Tem pessoas que precisam pelo menos R$ 200 no dia e já é como se mudaria a vida dela. E se é algo que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Eu tenho capacitação para isso. Da mesma forma que tem empresários que já é um outro nível. A gente já fala de outros números, são outros objetivos. E que a gente também ajuda também. Mas eu fico muito feliz quando uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de negócio digital cria seu próprio negócio e começa lá, galgando seus primeiros resultados. R$ 200, 500, 1.000, 2.000, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil reais. É uma das coisas assim que eu sinto que eu estou fazendo a minha missão sendo cumprida aqui na Terra. Né? Mas levando em consideração que existe um objetivo financeiro. Tá? Porque tem muita gente que fala sobre transformação, mas não quer falar que existe o objetivo financeiro. Não, eu digo que quanto mais eu transformo a vida das pessoas, mais eu enriqueço. Porque eles entendem o poder disso também. Elas entendem o poder de quando elas fazem um investimento num programa de capacitação que nós temos, elas iniciam uma realidade de transformação na vida delas também. E, consequentemente, isso retorna para mim. É isso. E eu falo que quanto mais pessoas a gente consegue ajudar durante a jornada e resolver os problemas delas, mais a gente enriquece com isso também, né? Exato. Então, no final do dia, obviamente que é sobre interesse financeiro, é uma empresa, a empresa precisa lucrar, mas também é sobre, ao longo desse processo, ajudar outras pessoas e outras empresas a lucrar também. Sim. E, Tom, olhando muito para essa questão de transformação hoje, o que mais te orgulha de ter entregue de resultado até agora? São quantas mil vidas transformadas? E existe alguma história em específico que te gera mais orgulho? Ou algum resultado final que você olha e fala assim, caramba, ainda bem que eu fiz o que eu tinha que fazer? Olha, poxa, são 350 mil alunos, Gi. 350 mil alunos. É muita gente. São 4 anos de projeto, vendendo o mesmo produto e melhorando cada dia mais. Sobre histórias de transformação, eu tenho uma cartela, tenho centenas e milhares. Né? Tem uma específica que mexeu muito comigo. E a pessoa não ficou milionária, não. Não ficou milionária. Teve um homem chamado Douglas, ele é tetraplégico, e ele comprou o nosso programa de ensino e ele fez a sua primeira venda. Ele fez R$ 320. Ele ficou todo feliz e alegre, porque, poxa, ele viu que funcionava. E eu fui entender como que ele fez aquela primeira venda, porque eu falei, como que eu tenho um aluno tetraplégico que está vendendo na internet? Peraí, cara. Aí eu fui atrás, e ali eu vi que ele fica numa cadeira, tem um suporte do celular, e ele manda os comandos para a tela do celular através dos olhos, ele vai piscando. Então, caramba, aquilo dali, tipo, é como se tiver... o faturamento milionário de alguns alunos que eu tenho é como se ficasse do lado ali, e eu comecei a olhar para aquilo ali e falei, meu Deus do céu, cara. Quando a pessoa quer de fato, ela vai dar um jeito. Então, isso é um resultado que não é um resultado milionário, mas é estratosférico. É imensurável. É imensurável. Então, isso mexeu muito comigo, de todos os alunos. Aí tem alunos que já faturaram 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Teve alunos que compraram casa, carro, apartamento. Teve alunos que venderam apartamentos com a metodologia. Então, existem vários. Chega uma hora que você acaba não ligando mais para o resultado, mas sim para a história.
Para as histórias. A história da pessoa, sabe? Uhum. Aí eu me apego muito à história das pessoas, de como que ela conseguiu chegar ali. Uhum. E não é só sobre chegar, é permanecer ali Permanecer também, ali. É. né? É Fazer o muito primeiro desafio. milhão, a galera É fala que é fácil, né? mas quero ver fazer Quero o ver. segundo e permanecer no terceiro, E quarto, permanecer fazendo. E Tom, nessa jornada toda, quem são as pessoas mais importantes para você nessa caminhada toda sua do digital? Minha esposa e Deus. Só isso. Só. Sua esposa e Deus. Sim. E hoje, eu acho isso muito curioso também. Além de você ter transformado a sua vida e a vida da sua família, né, da sua família mais próxima, que é a sua esposa, você também gerou uma transformação gigantesca na vida de todos os seus familiares, né? Foi. E eu queria entender, Tom, como que foi isso? Em que momento você teve esse insight de trazer toda a sua família para perto, para trabalhar junto com você? E como que é hoje a construção do seu negócio nesse sentido? Então, eu vejo muitas pessoas que falam que não tem que trabalhar com familiares. Ah, não pode contratar familiar porque isso vai dar dor de cabeça. Isso é uma verdade. Só que eu trabalho com transformação. Se eu não conseguir transformar as pessoas que eu amo, que é a minha família, então eu sou um hipócrita, poxa. Sim ou não? Então quer dizer que é muito mais fácil transformar a vida de pessoas que eu não conheço? É. Então eu falei, não, eu quero ver qual é esse desafio mesmo de transformar a vida de um familiar. Então eu comecei a trazer pessoas ali da minha família para trabalhar juntamente comigo. E ali eu venho sentindo na pele realmente que é um desafio muito mais profundo, só que muito mais é, é diferente. É diferente, sabe? É diferente. Então, foi uma cultura, na verdade não é nem uma cultura, é um valor que eu tenho. Não adianta nada eu conseguir transformar a vida de pessoas que eu não conheço. Na verdade, recapitulando, né, não adianta nada eu faturar milhões transformando a vida de pessoas que eu não conheço se eu não consigo transformar nem a minha própria família. Poxa, eu não consigo dar oportunidade para o meu irmão, para o meu primo, para o meu sogro, para minha sogra. Ah, mas por que eu não vou dar oportunidade? Porque é da família? Eu falei, para só. Se existe processo e existe clareza sobre os entregáveis, e a pessoa ter clareza também a respeito disso e a hierarquia, tenho certeza que pode progredir, assim como tem na minha empresa. Perfeito, perfeito. E com certeza existem desafios, mas em todas as relações de trabalho existem desafios. Sim. Né? E por que não colocar energia para transformar as pessoas mais próximas? Eu concordo com você. E, Tom, agora, olhando para todo esse movimento de mercado que a gente vê, que o mercado digital ele vem se sofisticando muito mais, né? A gente sabe que as plataformas que às vezes funcionavam antes, hoje já não funcionam mais, e eu vejo um movimento de mercado muito grande em relação a mudanças. Eu queria entender um pouco da sua visão. Em 2026, você acredita que o mercado digital vai para que lado que você está enxergando e como que você está meio que, obviamente, não contando 100%, mas como que você está enxergando desenhar esse movimento dentro da sua empresa? A minha visão de mercado para 2026 com relação ao digital não dá para tapar o sol com a peneira. Está associado com soluções de inteligência artificial. Perfeito. Tudo aquilo ali que a gente consegue colocar de uma forma que vai facilitar a vida do nosso cliente, isso é bom. Entretanto, para o que eu faço, Tom Dimas, o que eu faço, eu vejo que muitos empresários que atuam no digital, eles vão querer se sofisticar, trazendo um time comercial, trazendo uma estrutura comercial como um todo. Então, vai ter dois tipos de pessoas aqui. Vai ter quem vai vender a solução para essas pessoas e quem vai comprar. Então, eu me posicionei bem antes para quê? Para quando for 2016, a gente conseguir entregar isso aí com mais qualidade para essas pessoas. E, consequentemente, cobrar mais caro.
Então, vai ter muitas pessoas do digital em 2026 que fizeram muito dinheiro em 2019, 2020, 2021, 2022. 2025, o resultado caiu muito. E é em 2025 que eles estão tendo a clareza da importância de ter um time comercial, de ter um SDR, ter um hunter, ter um closer, de ter ali uma estrutura empresarial mesmo, né? E daí eles têm caixa para quê? Para poder investir em quem ajude-os a formar essa estrutura como um todo, ter um escritório. Aí eles vão levar mais a sério o digital. Construir uma empresa Exato, de verdade. construir uma empresa mesmo. Perfeito. Construir uma empresa e Exato. não simplesmente viver de geração de receita, que é o que a gente vê que o mercado vem olhando muito. Sim, sim. E, Tom, eu sei que além de ter essa estrutura, a gente precisa estar estruturado também, né? Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, porque a gente sabe que quanto mais crescimento, mais pessoas envolvidas, mais energia, mais disposição para poder treinar, formar e conduzir esse time com eficiência. E olhando um pouquinho para isso, eu sei que você é um cara que se cuida, cuida do seu corpo, enfim. Eu queria entender um pouquinho mais da sua rotina. Eu sei que você agora está nessa jornada treinando, olhando para isso. Como que é essa sua rotina hoje em relação a cuidar de si mesmo? Eu também estou nessa jornada. E por que você entendeu que isso é tão importante para conseguir manter a alta performance nos negócios, na vida, enfim? O treino na minha vida, Gi, é como se fosse um membro do meu corpo. Se não tiver, tem alguma coisa errada. O treino, ele me coloca no centro, ele organiza meus pensamentos e, principalmente, ele faz a minha rotina ter mais clareza. Porque não adianta nada você ter uma rotina, mas ser tudo bagunçado, né? Então, para mim, é um dos valores que eu tenho na minha vida. Não na minha vida, mas na vida da minha família. Treino, seja na academia, tem que praticar algum esporte. Tem que praticar algum esporte. No meu caso, eu pratico a musculação e também pratico o tênis. É claro que o tênis eu estou um pouco parado, mas estou mais na musculação. Então, é uma coisa que basicamente todos os dias. Falta uma vez na semana. E olha lá, às vezes. E é o dia de descanso, né? Não, e olha lá, às vezes, ou é todos os dias mesmo. E outra coisa também, eu tenho clareza que se eu tirar o pé, eu vou desandar não somente a minha mente, mas o meu corpo e o meu negócio. E no negócio como um todo, o corpo ele importa, porque ele comunica assim. Ele comunica o quão organizado você é, o quão você cuida dos negócios, né? Até porque se você cuida do seu templo principal, você tem força, energia, clareza, organização para cuidar de todos os outros negócios. Sim, Quando você me conheceu, eu tinha 40 quilos a mais. Tava grande, meu amigo, tava grande. E se tem uma coisa que essa mudança de peso me proporcionou foi uma clareza mental de, primeiramente, nós somos capazes de fazermos qualquer coisa e, em segundo lugar, que com organização e consistência a gente é capaz de chegar em qualquer lugar. Sim. Repara bem, Gi. Se a obesidade, na verdade, antes da obesidade te matar, ela vai te humilhar. Ela vai te humilhar porque você vai perder oportunidades. Ela vai te humilhar porque você vai querer usar uma roupa aí e você não vai conseguir. Você vai ser motivo de chacota. Você vai ser ponto de referência. Você vai ser aquilo lá, do lado do gordinho lá. Exato, vai ser ponto de referência. Não vai ter credibilidade. E, consequentemente, você vai morrer cedo. Não, sabe? A conta no final não vai fechar. Não vai fechar. Então, eu tenho essa clareza. É tanto que eu falo para o meu time, vocês precisam estar treinando. Eu fico no pé deles mesmo. Fico no pé deles. E a gente fez até um desafio lá dentro para que tá rolando competição. E aí, até o final do ano, vai rolar a premiação que eu tô sabendo aí. E
com certeza vamos premiar com uma ampola de monjaro pra galera Dá aí. um monjarinho pro pessoal. Fazer um programa de acompanhamento com o médico certinho. Top demais. Tom, aí pra gente poder encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria entender de você, principalmente em relação aqui ao estúdio, o que você enxerga como esse espaço, por que você decidiu fazer um investimento aqui no estúdio e como é a sua visão em relação ao crescimento desse espaço aqui, para onde que você está enxergando o melhor aproveitamento que a gente pode gerar nesse espaço para poder não somente ajudar com conhecimento, mas com estrutura física para possibilitar a gente fazer as pessoas levarem ainda mais as suas transformações para frente. Eu queria entender de você por que você tomou a decisão de fazer esse investimento aqui, qual que é a sua visão em relação ao estúdio? A minha visão sobre o nosso estúdio aqui da Glam é a respeito sobre trazer uma extensão da empresa de um cliente. Essa extensão ela engloba o podcast, a gravação de aulas em altíssima qualidade, a gravação de VSLs em altíssima qualidade. Vai ter muita gente falando, mas isso eu consigo fazer com inteligência artificial. Mas existem coisas que é necessário ser feitas de forma analógicas, como a gravação de um podcast com um entrevistador que realmente vai dar ênfase em perguntas estratégicas para o nosso cliente, a gravação de criativos VSLs, a gravação também de aulas que vão elevar o nível de consciência e percepção de valor dos clientes, dos nossos clientes. E cada dia que passa, por mais que você seja amador, você não tem que ser amador para a vida toda. Você pode até começar gravando com o seu celular, mas vai chegar um nível que você vai precisar gravar com uma produção, porque você vai crescendo e, consequentemente, você vai ser reconhecido ou por ser um desleixado que faz as coisas de qualquer jeito, ou por uma pessoa que começou de uma forma e foi se aperfeiçoando. Então, aqui há uma extensão para um empresário que está em processo de aperfeiçoamento do seu negócio. Então, é isso que a gente quer entregar para eles, é a minha visão de negócio, né? Perfeito. Até porque lá atrás você entendeu o quanto um nível de qualidade em relação à entrega faz toda a diferença na experiência do cliente, né? Sim. O que me fez chegar no primeiro milhão em 2020 não foi o que me fez chegar onde eu estou aqui. Não foi, G. Foi utilizando outras ferramentas, outras estratégias, outros elementos. E o elemento da comunicação, do audiovisual, é poderosíssimo. É muito poderoso. E se o empresário ele tiver clareza sobre como utilizar isso para se posicionar melhor, ele vai vender 10 vezes mais. Porque tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. Veja bem, se você comunica uma pessoa desleixada, uma pessoa desorganizada, a percepção que você vai causar na cabeça do seu potencial cliente é que você é só mais um. Agora, quando você comunica uma pessoa que transmite autoridade com os elementos que você tem, com audiovisual, com roupa, com postura, tudo isso faz com que até o seu ticket médio aumente, a autoridade também, e as portas vão se abrindo. E é claro, isso é um jogo para empresários que estejam em processo de aperfeiçoamento dos seus negócios. Tá? E é claro, a gente está de portas abertas aqui para poder abrir e dar a oportunidade das pessoas comunicar algo que traga valor. Perfeito, Tom. Agora, para a gente poder fazer a derradeira aqui e eu poder te liberar, que eu sei que o seu tempo é precioso, eu queria que você finalizasse com um recado para quem realmente deseja ir para um próximo nível em relação às suas produções audiovisuais, fazendo um convite para que eles venham conhecer a nossa estrutura aqui. Perfeito. Esse vídeo ele vai estar no YouTube e vai estar onde? Esse vídeo aqui na íntegra vai estar disponível no YouTube, no nosso canal, mas também nós vamos disponibilizar os cortes aí para a gente poder tanto soltar nas redes do estúdio quanto nas suas redes pessoais. Perfeito. Olha, o convite que eu faço para quem é empresário e precisa levar em consideração a valorização da tua imagem é a frase que você precisa colocar na tua cabeça. Tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. Comunicação verbal e não verbal. Tudo que você está vendo aqui nesse podcast
é algo que vai ser uma ponte para o seu potencial cliente te enxergar numa perspectiva de valorização maior. Ter aqui toda uma estrutura só para você usufruir é algo assim que vai facilitar a sua vida. E o convite que eu faço para você é: tem um formulário para você preencher, porque a gente não aceita qualquer pessoa. São pessoas selecionadas para entrar aqui. Se a gente identificar que você é essa pessoa, na verdade você precisa dar um primeiro passo, que é preencher o formulário. Esse formulário está na biografia da nossa página no Instagram, que é o Estúdio Glam. Se você estiver pelo YouTube, está na descrição desse vídeo aqui. Você pode ir no Instagram meu, que é o Tom Dimas, e pedir esse formulário. Você vai preencher ele, a gente vai fazer uma análise sobre quem você é, o que você faz, o que você resolve e, consequentemente, fazer um convite para você conhecer a estrutura. E aqui você identificar se aqui realmente é o local que vai levar a sua comunicação para fazer com que você fature cada vez mais e passe uma experiência melhor para os seus alunos, para os seus mentorados. Lembrando que nós temos não somente a gravação de podcast, mas temos um hub de soluções audiovisuais completas para poder te entregar toda a estrutura para gravar seu curso, gravar seus criativos, cobrir o seu evento. Então, às vezes, você precisa também fazer a cobertura de um evento, você vai dar uma palestra, a gente também tem essa estrutura. Enfim, temos as soluções completas para poder te entregar tudo aquilo que você precisa para levar a sua comunicação para um próximo nível. Então, o convite está feito, está aberto. Cara, é um prazer inaugurar com você esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Nós vamos fazer vários episódios, poder ouvir as histórias de pessoas que, assim como você, criaram impérios a partir do digital e a partir de construção de negócios. E, para mim, é uma honra, um prazer poder iniciar essa jornada aqui com você e receber essa oportunidade, que eu lembro que quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para isso daqui como José do Egito olhou para a oportunidade que recebeu do faraó, e eu me enxergo nesse lugar de receber essa oportunidade para poder ser inteligente e levar esse espaço e todo o nosso conhecimento com uma sabedoria para transformar mais vidas, assim como eu transformei a minha vida através do digital e você também. Então, obrigado, irmão, pela oportunidade. Tamo junto, vamos embora. Vamos fazer acontecer mais uma vez. É isso aí, vamos embora. Nós.